Hoje a gente vai mergulhar fundo na trama de Silêncio, o terceiro livro da saga Hush Hush. É uma daquelas histórias sobre o que acontece quando o passado é totalmente apagado e o presente vira, assim, um verdadeiro campo minado. A história já começa jogando essa pergunta no nosso colo. É uma pergunta bem perturbadora, né? E ela é a espinha dorsal de toda a jornada da protagonista. Imagina só o que é isso: acordar um dia e notar que um pedaço gigante da sua vida, puf, sumiu da sua cabeça. E é exatamente daí que a gente parte, do ponto central da história, a amnésia da Nora. Ela não tá só confusa, não. Ela se sente como uma completa estranha na própria vida. Tá totalmente perdida. E olha, não estamos falando de esquecer o que aconteceu na semana passada. São 5 meses. 5 meses inteiros. É um vácuo, um buraco negro, onde antes existiam momentos, emoções, relacionamentos, e agora não tem nada. A amnésia aqui não é só um esquecimento. Para Nora, é um pesadelo que ela vive todo santo dia. As pessoas que a conhecem, para ela, são estranhos. O mundo que um dia foi o seu porto seguro, agora é um lugar totalmente desconhecido e, pior, hostil. E o ponto crucial é esse: as partes mais importantes da vida recente dela foram simplesmente arrancadas. A memória do Pet, que era a figura central no mundo dela, e toda a descoberta sobre o universo sobrenatural, tudo isso simplesmente se foi. Mas como a história vai preencher esse vazio? É bem aqui que o mistério romântico da trama começa. E ele cria uma dinâmica fascinante, uma mistura de atração com muita desconfiança. E bem no meio dessa confusão toda, surge uma figura nova. Um garoto chamado Jev. Ele aparece meio que do nada, sabe? Trazendo junto um ar de mistério e uma certa familiaridade que a Nora não consegue de jeito nenhum explicar. Essa frase aqui define perfeitamente o conflito interno dela. Existe uma atração quase magnética, um sentimento que vem lá do fundo, de pura conexão. Mas a cabeça dela, a lógica, diz que isso é impossível. Como é que se pode sentir tanto por alguém que teoricamente acabou de conhecer? E aqui a gente consegue ver essa tensão de forma bem clara. De um lado tem o Pet, que é uma sombra, um fantasma, a causa daquele vazio que ela sente, mas não entende. Do outro lado tem o Jev, que é real, tá ali, presente, e de alguma forma parece ser o único capaz de preencher esse vazio. É um dilema e tanto. E aqui, bom, aqui vem a grande revelação para quem está acompanhando a história, né? Jev e o Pet são a mesma pessoa. Ele assume essa outra identidade para poder ficar perto dela, para protegê-la das sombras, mas sem que ela saiba de nada. É um sacrifício enorme que, ironicamente, acaba deixando ela ainda mais confusa. A partir desse ponto, a narrativa foca totalmente na jornada da Nora. Uma jornada que é difícil, é perigosa, para ela recuperar não só as memórias, mas a própria identidade. E esse processo, olha, não é nada fácil. Começa com aqueles sentimentos que não fazem sentido, sabe? Aquele instinto que grita que tem algo muito errado. Depois, evolui para umas visões, uns flashes de memória de um mundo sobrenatural que ela não entende. E aí, no fim, tudo culmina na descoberta dolorosa do que realmente aconteceu com ela. E a verdade é um soco no estômago. A perda de memória dela não foi um acidente, não foi um trauma, foi um ato intencional, foi um ataque. Ela foi capturada por anjos caídos que roubaram o passado dela por um motivo bem sinistro. Com essa recuperação lenta da memória, o perigo não vai embora. Muito pelo contrário. A trama fica ainda mais sombria e novos inimigos, bem mais perigosos, começam a sair da escuridão. E o ponto-chave aqui é que lembrar do passado não é a solução. Na verdade, é o que atrai mais perigo. Cada pedacinho de memória que volta transforma a Nora num alvo ainda maior, empurrando ela para o centro de um conflito que é muito mais letal. Para dar um rosto a essa nova ameaça, a história nos apresenta a Blakely. E ela não é uma inimiga qualquer, não. Ela é uma anjo caída poderosíssima. Uma antagonista que eleva o nível do perigo e deixa bem claro que a sobrevivência da Nora não está nem um pouco garantida. E tudo isso vai nos levando para o clímax da história, aquele ponto de virada onde as peças finalmente se encaixam e revelam uma verdade que muda completamente as regras do jogo. O suspense todo é construído ao redor de uma grande reviravolta sobre o destino do Pet. E não é só sobre o passado dele, mas sobre o futuro. É uma revelação que tem consequências assim, permanentes para ele e para Nora.
Ao mesmo tempo, a história revela qual é o verdadeiro lugar da Nora nesse universo. Ela descobre que não é só uma humana que se meteu em assuntos sobrenaturais. Ela tem um papel central, um papel decisivo nesse conflito milenar entre anjos caídos e arcanjos. E esse resumo todo nos deixa com essa pergunta no ar, uma questão que, na verdade, é o coração do livro. A jornada da Nora, sem as memórias dela, nos faz pensar: será que sem o peso do passado uma pessoa é livre para criar um novo destino? Ou será que algumas conexões são tão fortes que sobrevivem a tudo, até mesmo ao esquecimento?